Olá, dia de Lê Responde aqui no nosso canal e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de duas questões da prova de residência multiprofissional da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Essa prova foi de 2019 e 2020 e eu separei aqui as duas primeiras questões específicas de fisioterapia para a gente conversar. Bora lá? Para quem é novo por aqui, eu sou Letícia Campos, eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica, que é o principal tema que a gente conversa aqui nesse canal, mas nesse quadro Lê Responde eu separo algumas questões específicas da fisioterapia respiratória, também com adultos, e de fisiologia respiratória, que é um tema que a gente conversa bastante aqui também. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, nós temos vídeos novos toda semana, pelo menos 2 vídeos por semana tem por aqui, um geral e um do nosso quadro Lê Responde, e eu te convido então a estar sempre por aqui acompanhando o nosso canal. Vamos lá então entender essas duas questões que eu separei para vocês da prova de residência da Unifesp. Primeira questão, em relação à complacência e resistência do sistema respiratório, e aqui é importante a gente sempre lembrar dessas medidas de mecânica respiratória que são tão importantes para a gente entender fisiopatologia, fazer uma ventilação mecânica mais assertiva, uma conduta de fisioterapia mais assertiva. Então, sobre complacência e resistência do sistema respiratório, ele pedia para a gente assinalar a alternativa correta. Vamos ver quais eram essas alternativas. Primeiro, é característico da asma a diminuição da resistência de vias aéreas. Totalmente errado, a asma é uma doença que cursa com broncoespasmo, hiperreatividade brônquica, o que gera broncoespasmo, também tem hipersecretividade, edema de vias aéreas, e tudo isso leva a uma obstrução de vias aéreas, a um aumento de resistência, e não uma diminuição, como ele coloca aqui. Então, essa alternativa estava errada. Alternativa B, é característico da doença pulmonar obstrutiva crônica uma diminuição da complacência pulmonar. Também está errado. Por quê? Porque não cursa com diminuição, e sim com aumento da complacência pulmonar. Complacência pulmonar nada mais é do que a capacidade de distensão, capacidade de expansão do sistema respiratório. Do pulmão, no caso, né? Porque a gente tem complacência de caixa torácica e de pulmões. Aqui a gente está falando de complacência pulmonar. Essa complacência é o contrário da elastância. Elastância é a capacidade de retração, de voltar no seu volume original. Então, complacência, expansão, elastância, retração. Quando a gente tem um DPOC, principalmente se esse DPOC for mais característico de enfisema, mas é tudo colocado no mesmo bolo, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre a fisiopatologia do DPOC, você pode assistir para entender isso um pouco melhor, mas no DPOC, o que a gente tem é uma redução da elastância. Aquele pulmão, ele é mais armado, ele tem uma obstrução ao fluxo aéreo por conta de destruição de fibras e tudo mais, o que gera uma diminuição da retração, ou seja, uma diminuição da elastância. Como elastância e complacência são grandezas contrárias, se ele tem uma diminuição da elastância, consequentemente, ele tem um aumento da complacência, tá? Então, essa alternativa estava errada, assim como estava a A. Alternativa C. Um paciente com broncoespasmo irá apresentar um aumento da constante de tempo. Vamos lembrar que constante de tempo nada mais é do que complacência vezes resistência. Se o paciente com broncoespasmo tem um aumento de resistência, consequentemente, ele tem também um aumento de constante de tempo. Então, essa era a nossa alternativa correta, tudo bem? Vamos ver por que as outras estavam erradas. É característico do DPOC a diminuição da constante de tempo. Não, mesma coisa que estava acontecendo no broncoespasmo, na asma, por exemplo, está acontecendo ao DPOC, que também é uma doença obstrutiva. Ele tem um aumento de resistência e tem também um aumento de complacência, como a gente já conversou aqui. Consequentemente, a constante de tempo vai aumentar e não diminuir. E, por fim, é característico da síndrome do desconforto respiratório agudo o aumento da constante de tempo. Não, aqui está acontecendo o contrário, olha, o paciente com a síndrome do desconforto respiratório, ele tem uma redução da complacência. E se ele tem redução da complacência, aqui é diretamente proporcional, ele vai ter uma redução da constante de tempo. Por isso que essas duas alternativas também estavam erradas. A alternativa correta, a alternativa C. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Nessa outra questão, ele falava, em relação aos modos ventilatórios básicos, assinale a alternativa correta.
Tem vídeo aqui no canal que eu falo da diferença de modo e modalidade ventilatória, e nesse vídeo eu sempre comento, né? Sempre que eu vou falar de modo e modalidade, eu falo, olha, tem autores que chamam de modo, o que eu estou chamando de modalidade, tem autores que chamam de modalidade, o que eu estou chamando de modo. Aqui, o que ele chama de modo é o que, na verdade, eu chamo de modalidade ventilatória, isso tem muita variação na literatura, mas o que é importante você entender é que são coisas diferentes. Quando eu estou falando de modo, eu estou falando de uma coisa, modalidade, eu estou falando de outra, e os dois se complementam na ventilação mecânica. Não é um ou outro, eu tenho que escolher os dois, tudo bem? Então, aqui, com relação aos modos, ele vai falar como que está sendo controlado o ventilador, o que é variável de controle, o que não é de controle, e não como que o paciente está interagindo com o ventilador mecânico, tudo bem? Vamos lá, alternativa A. No modo ventilatório por volume controlado, o critério utilizado para ciclagem é fluxo. Não, está errada essa alternativa, porque o critério utilizado para ciclagem no VCV é o volume, tudo bem? Então, fluxo aqui está errado, a alternativa é errada. Alternativa B. No modo ventilatório por pressão controlada, PCV, o critério utilizado para ciclagem é pressão. Também não, apesar da gente ter sempre em mente que PCV está associado à pressão, então ciclagem é pressão, está errado isso daqui, porque quando a gente está falando de PCV, a gente está falando de ciclagem a tempo. Eu tenho, sim, o controle da pressão, então a variável de controle vai ser a pressão no PCV. Mas a ciclagem, ou seja, o momento que a válvula de fluxo se fecha para a válvula exalatória se abrir, acontece de acordo com o tempo inspiratório programado, certo? Então, aqui estava errado por conta disso. Alternativa C. No modo ventilatório por pressão controlada PCV, a variável de controle é pressão, aqui está certo, a gente acabou de falar que a variável de controle é a pressão, apesar de não ser a variável de ciclagem, e o fluxo é controlado. Aqui a alternativa está errada por conta disso. No PCV, uma das características é que o fluxo é variável, é dependente do paciente. Então, isso geralmente dá até mais conforto, deixa o paciente mais sincrônico com a ventilação do que no VCV, que o fluxo é constante, tá? Então, na PCV, o fluxo é variável, por isso essa alternativa estava errada. Alternativa D. No modo ventilatório por volume controlado, VCV, a variável de controle é volume, tá certo? A ciclagem acontece a volume e a variável de controle é volume. E o fluxo é variável. Acabei de falar para vocês que no VCV o fluxo é constante, o fluxo é fixo. Então, essa alternativa aqui também estava errada. E, por fim, a alternativa E, que a gente espera que seja a nossa correta, né? E é. Então, no modo ventilatório por pressão de suporte, PSV, o critério utilizado para ciclagem é fluxo. Exatamente. Então, sempre relembrando, PSV, ciclagem é fluxo. Quando acontece uma queda do pico de fluxo inspiratório que o paciente fez, o ventilador entende que o paciente está tentando expirar, a gente chama de ciclo espontâneo, porque depende do esforço do paciente, e aí então o ventilador cicla, ele fecha a válvula de fluxo e permite a exalação. No VCV, ciclagem a volume, no PCV, ciclagem a tempo, tudo bem? Então, espero que eu tenha te ajudado a entender essas questões da prova da Unifesp. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, deixe sugestões de novas provas para eu comentar aqui com vocês e eu te vejo no próximo. Até mais!